Fala, rapaziada. Já queria, primeiramente, pedir desculpa, porque tivemos um pequeno atraso, mas eu notifiquei vocês no Instagram. Estamos hoje com um convidado muito especial. Tiagão, vou te falar, um bate-papo vai ser maneiro, hein? E eu troquei o especialíssimo de novo, né? Agora eu tô falando muito especial em todos. Isso é bom, né? Acho que é bom. Mas começando mais um Quem Faz Pod, episódio 33. Acho que vocês estão vendo eu num fundo diferente, né? Hoje é um cenário um pouco diferente dos outros podcasts. E eu nunca imaginei, Tiagão, desde quando eu comecei a fazer podcast, que eu ia mudar de estúdio 3 vezes. Mas, tá vendo? Mas mudamos de estúdio, mas não mudamos o nosso proprietário, né? Então, Tiagão, tamo junto ainda, vocês estão vendo aí. Vendo não, ouvindo, né? E a nossa terceira voz, nossa voz da produção. Mas hoje, começando mais um Quem Faz Pod, queria agradecer, Tiagão, pela oportunidade do meu podcast estar sendo executado nesse estúdio maravilhoso, lindo. Podcast Wave. Já vai aqui na descrição, está com o Instagram, faça, reserva, agenda para vir aqui falar com o Tiagão e já faz a sua reserva, já vem aqui, já aluga e faz o teu podcast. Se você tem o sonho de ter um podcast, aqui é o lugar certo para você. Melhor estúdio de podcast da Baixada Santista. Fechou, Tiagão? Isso aí, muito obrigado. Pra cima. Agora vamos lá. Na voz desse estúdio lindo, vamos começar falando dos nossos patrocinadores primeiro e depois dar início à nossa entrevista. Hoje, para quem não sabe, o episódio especial com a Fortec, Escola e Faculdade Fortec FATEF, mas eu vou deixar por último. Hoje eu vou deixar por último porque o recado é grande. Primeiro, Empório tem tudo, pensou em elétrica, pensou em hidráulica, pensou em material de construção, pensou em Empório tem tudo. Rua Uberaba 319, Jardim Independência, São Vicente. Chame o Kleber que ele entrega a domicílio. Melhor Empório tem tudo da Baixada Santista. Santo Rango, chame o Diego, uma batata recheada maravilhosa, compartilho toda semana nas redes sociais, que eu não me aguento. Já falei pro Tiagão, o Tiagão vai fazer o pedido dele, mas eu não me aguento. É muito bom, é bom demais. E também tem açaí, ele entrega na Baixada Santista inteira. Fechou? E para a gente finalizar esses 3, EO Soluções, empresa de mão de obra especializada trazendo soluções para o mercado de trabalho. Muito obrigado a todos pelo patrocínio. E agora vamos falar sobre a nossa Escola Fortec e Faculdade FATEF. Primeiramente, queria agradecer à escola pela oportunidade de estar entrevistando o senhor, professor Cássio. Mas, para nós darmos início à nossa entrevista, vou falar um pouco sobre a FATEF. Para quem não sabe, o professor Cássio é coordenador do curso de Engenharia Elétrica da FATEF. É engenheiro, então trabalha tanto na parte acadêmica, tanto na profissão, engenharia mesmo, né, na parte profissional. E a FATEF está com uma notícia aí que vocês não podem perder. As inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2025 da FATEF estão abertas. Oferecemos curso de graduação de Administração, Automação Industrial, Engenharia Elétrica, de Engenharia de Produção Logística, Pedagogia e Sistema de Informação. Então não perca tempo, as vagas estão abertas e são limitadas, então aqui na descrição tem o Instagram, chame a secretaria, vai ser a melhor coisa que você tem. Nós temos aqui alguns diferenciais, aqui eu vou ter muito grande, vou ter que pegar uma colinha. Mas aqui, ó, diferenciais da FATEF, biblioteca virtual com acervo de mais de 15 mil livros. Vocês estão vendo 15 mil livros? Aqui nós temos 5, 3, 8 livros. 8 livros. No site da FATEF tem 15 mil, então, não perde tempo. Também temos a Emprega Fortec, que é o programa de direcionamento ao emprego, que também temos o nosso querido, acho que vocês conhecem, já vieram aqui no podcast, professor Diego, professora Rita. Conhece a Rita? Conheço sim. A Rita vai vir aqui ainda, com toda certeza. Vai ser um ótimo bate-papo com ela. A Rita está coordenando esse... Professora. Ela é maravilhosa, eu amo a Rita. Um beijo, Rita. Visitas técnicas e experiências práticas no laboratório. Então, a Fortec tem uma estrutura maravilhosa, composta por um laboratório recheadíssimo. Então, e fora as visitas técnicas, né? Então, maravilhoso também. Diploma registrado pela USP. E é isso, alguns diferenciais. Então, não perca tempo, venha para a FATEF e realize um sonho de estudar em uma faculdade de qualidade com valores acessíveis. Fechou?
Agora também temos outra novidade. Eu falei, Tiagão, falei. O que eu não falei nos outros... Cara, você tem novidade hoje, hein? O que eu não falei nos outros... Tô falando nesse, olha que coisa. Também temos para os cursos técnicos noturnos, que é uma das áreas do nosso querido professor Cássio. As inscrições para os cursos técnicos da Fortec noturno também estão abertas, tanto noturno quanto de manhã. São 20 opções de cursos com duração de 12 a 18 meses, na modalidade presencial ou à distância, de administração, automação industrial, comércio exterior, design de interiores, eletrotécnica, e muito mais. Eu não vou conseguir falar todos aqui porque é muita coisa. E o diferencial da Fortec nos cursos técnicos são o corpo docente qualificado, o Emprega Fortec também, que é a mesma coisa, ali, muito parecido com o da faculdade, as visitas técnicas dos laboratórios que eles dão para os alunos terem a melhor experiência, sistema de ensino apostilado, parceria oficial com o Google Partner. Tu sabe melhor que eu. Então é isso, essa é a tua oportunidade de estudar numa escola maravilhosa, uma faculdade maravilhosa, então não perca tempo, chama a Fortec, faça a sua matrícula e vambora vencer Fortec. Respirar um pouco, né? Agora eu vou dar nosso lugar de fala para o nosso queridíssimo professor Cássio, que, como de costume, é uma salva de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Cássio, eu posso chamar de Cássio, para não ficar muito estendido, professor Cássio? Fica à vontade. Conte um pouco da sua história para o pessoal, como tudo começou, essa parte da engenharia, essa parte da engenharia elétrica, essa parte da escola, como você chegou na Fortec. Legal. Então, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o mundo acadêmico, mundo profissional. Né? Muito interessante a gente poder passar a experiência aí de muito tempo na janela. Então, eu comecei fazendo Senai, cara. Olha só, na época a gente fazia Senai, lá 14 anos, fiz Senai de eletricidade. Acabei meu Senai, fiz um curso de técnico eletrotécnica. Aí resolvi ser engenheiro, né? Já estava mais ou menos engatilhado, falei, vou ser engenheiro. Fiz engenharia, na época a engenharia era 6 anos, né? Hoje é uma engenharia de 5 anos, né? Engenharia de 6 anos, aula o dia inteiro, aula sábado, era bem diferente. Acabando a engenharia, né? Já estava trabalhando há um bom tempo, você acaba indo para uma carreira mais de gestão, acabei fazendo uns cursos na área de gestão. E depois, nesse meio termo aí, nesse meio tempo, acabei fazendo meu mestrado em engenharia elétrica também. Então, aí foi carreira acadêmica junto com a profissional, foi se misturando ao longo dessa jornada acadêmica profissional. E de onde veio esse gosto pela engenharia elétrica? Claro, quando você começa a ingressar num curso, você vai criando uma paixão por aquela profissão, mas de onde veio essa ideia? Exatamente. É interessante isso, né? Quando você comecei a fazer Senai com 13, 14 anos, você não sabe nada, não quer nada, né? Você não tem aquela... Aí apareceu uma oportunidade, na época, de trabalhar na antiga Eletropaulo, né? De fazer estágio na Eletropaulo e para fazer Senai. Então, o nome Eletropaulo, né? Que era uma empresa de energia elétrica, eu tenho que fazer Senai na área de eletricidade. Aí foi onde eu me encantei, não conhecia nada, né? Na época o Senai tinha mecânica, tinha um curso de ajustagem, torneiro mecânico. A mecânica era muito forte no Senai na época, né? Mas a elétrica, pela empresa, comecei a fazer elétrica, me apaixonei. E até então, né, hoje eu tenho 54, com 14, já se foram 40 anos aí mexendo com eletricidade. Então é muito tempo, cara. É muita experiência. É muito tempo mexendo, vendo muita coisa. Diegão tá aqui no chat, mandou um abraço pra gente. Legal. Boa tarde, amigos. Grande abraço, Cássio. Isabel de Cássia. Que currículo, professor Carlos, parabéns. Cássio, parabéns. Obrigado. Eu vou te falar, vai ser um papo muito bom. Eu não quero quebrar a expectativa, não quero criar a expectativa de vocês, mas vai ser um papo muito bom. Espero. E como você chegou na Fortec, hoje o episódio especial com a Fortec e a FATEF, como que você chegou na escola, na rua da Presidente Wilson? Você veio da onde? Fala um pouco com a gente. Então, eu trabalhava em São Paulo, trabalhei muito tempo em São Paulo, né, empresa. Aí conheci um professor que dava aula aqui em Santos, né, na região da Baixada. E eu já lecionava na minha região lá, sou de Mogi das Cruzes. Já lecionava e me convidou para, né, lecionar aqui em Santos. Aí eu já tinha saído da empresa, falei, vamos lá, né? Vamos pegar essa aula na região lá da Baixada. Isso foi em 2011, 2012, né? Vim para conhecer e a mesma coisa, estou aqui 14, 15 anos, né? Vim para dar uma olhadinha,
bebi da Ficou. água aqui e acabei ficando. Aí eu vim para essa faculdade, fiquei um bom tempo lá. Aí eu conheci um professor, acho que um professor comum nosso, que é o professor Arlindo, e ele já estava na FATEF, ele era professor e coordenador. E acabou me convidando também, o curso de engenharia estava começando, né? Estava sendo formatado ainda. Ele me conheceu na outra universidade e me convidou. Aí eu fui para lá, aí ficamos uns tempos trabalhando junto, ele acabou saindo, eu acabei assumindo daí. Além de professor, virei coordenador do curso. E estou na FATEF desde 2020. Né? Foi uma experiência única, porque você chega numa faculdade nova, querendo dar um emprego novo, né? Ninguém te conhece, por mais que você tenha 20, 30 anos de experiência, ninguém sabe quem você é, né? Você está lá por causa do seu papel, que você escreveu no papel, o seu currículo ali, mas ninguém te conhece. Então, comecei a dar aula, duas aulas entre a pandemia, né? Ou seja, ninguém me conhecia ainda, né? Só aulas online, ninguém sabia. Nas EAD. Não precisava ficar na faculdade, né? Então, daí foi um início bem, né, bem diferente. Um desafio e tanto. Desafio enorme para todo mundo aí, né? O mundo acadêmico teve que se ajustar à pandemia, né? Ninguém estava acostumado àquele modelo de aula, né? Mas foi um crescimento para todo mundo, inclusive para os alunos. Né? O senhor falou que as aulas online, né? Elas foi um diferencial muito grande, até por causa da pandemia, aquele negócio que não podia sair de casa e tal. O senhor dando aula há 40 anos, 45? Não, comecei a dar aula, não, 40. Não, comecei a dar aula com mais ou menos 30 anos. Né? 30 anos, então 20 anos. 20 anos. 20 anos. Foi muito diferente, né? Foi muito diferente, aquela adaptação de dar aula em casa, preparar arquivo, tudo. Para mim, né, assim, como a gente já dava aula usando os PowerPoints da vida aí, né? A gente tinha esse material. O difícil era você transmitir o conhecimento à distância. Você não tinha mais a lousa. Você não tinha mais o aluno levantando a mão, estou com dúvida. Né? Ficava todo mundo atrás da tela, você falando com uma câmera. E que pegou. Era muito complicado. Né? Então, você não sabe, será que estão entendendo? Porque, às vezes, você está dando aula, você olha para o aluno assim, você dá aquela olhada geral para a sala, assim, né? Você vê, opa, a meia dúzia aí está me acompanhando, o resto está perdido, mas então você vai andando. Ali não tinha. Né? E os alunos também, naquele aprendizado, uma interação muito pouca, né? Uma baixa interação com você, então acabou sendo um desafio. A gente que é da área técnica, né? Você tem que resolver exercício. Como resolve exercício online? Né? Na época não tinha né? Mesa digitalizadora, não tinha nada. Tinha que ficar escrevendo, horrível, né? Com mouse. Então, as primeiras aulas, até começar, né, a encaixar, pregar, comprar uma mesinha, aprender a escrever na mesa, que é diferente, os alunos também entenderem. Então, foi um início de pandemia, ali, uns 2, 3 meses, que na hora que sentava para dar aula, a perna até tremia, não sabia o que ia acontecer. Mas o senhor falou que já é muito, querendo ou não difícil, mas essa parte de lidar com os alunos que uns prestam atenção, outros estão ali mais perdidos. Na online também reforçava mais essa questão. Isso. Como o senhor lida hoje na sala de aula com essas questões? Aluno que não presta muita atenção, às vezes está muito conversando, bagunça muito. Hoje você, acredito que seja mais de boa, digamos, por conta de ser pessoas mais velhas, né? Então, maiores. A engenharia, ela tem assim, 2 extremos de alunos. Aquele aluno, né, que ele acabou o ensino médio e falou, vou ser engenheiro. Então, ele entra lá para ser engenheiro. Então, ele parece, né? Então, é o extremo, lógico, né? Está ali a passeio, está vindo ali para ver o que acontece, vamos ver. E eu tenho outro extremo, que é aquele aluno, que ele já é mais velho, trabalha muito tempo na área de eletricidade, está vendo uma porta abrir lá na empresa, né, o gerente, a empresa falou, olha, essa vaga de engenheiro é sua, mas você precisa se formar. Então, ele vai fazer o curso, né, vendo aquela porta abrir, mas, ao mesmo tempo, se ele bobear, a porta fecha. Então, é um cara que chega na aula com sangue no olho ali, né? Ele quer fazer o curso, se formar, porque ele sabe que aquela vaga é dele. Então, dentro da sala de aula, você tem esses 2 extremos. E no meio tem o meio termo ali, né? Mas você tem esses 2 extremos dentro da sala de aula. Né? E lidar com esses 2 extremos, né, é difícil. O grau de conhecimento, o grau de envolvimento, né? A necessidade de terminar o curso desse pessoal é muito diferente. Então, na hora durante a aula, você conseguir
juntar, tentar cativar todo mundo é um trabalho, né? Porque às vezes, como todo trabalho, às vezes você sai muito satisfeito, às vezes você sai triste. Aquela gestão de pessoas, né? Você fala, pô, não consegui, né? O aluno que desiste, né? Fala, pô, não consegui encantar o cara não gostou, né? Agora também, você vê aquele outro aluno que começa lá, né? Dedicado. Eu sempre falo, estudar é mobilidade social. Quando você estuda, você se move na sociedade. Às vezes você não se move o quanto você quer, mas você se move, né? Você sobe, não tem jeito, né? Às vezes, eu queria sair da classe tal e para tal, não chegou, mas que você percebe que você se move, você percebe. Isso a gente vê, né? Você vê o rapaz entrando no primeiro semestre ali, a hora que ele sai engenheiro formado na formatura ali, a fisionomia, tem a idade, né? O cara passou a idade, mas não é só a idade. É o grau de conhecimento, o que ele viu, tudo isso forma, né? Vai formando a casca do cara, né? Então o cara sai outra pessoa da faculdade. Então, na hora que você vê isso, né, fica em contrapartida àquele que você não conseguiu segurar. É gratificante. Pô, demais, demais. E já teve alguma história engraçada com seus alunos nessa questão de vou encontrar o aluno muito tempo depois, ou quem sabe encontrar no meio das aulas e acontecer alguma coisa engraçada, ou até mesmo na sala de aula? Fica à vontade para falar. Tem dois que eu sempre conto, duas passagens, né? Eu dava aula numa época de estatística, né? Embora seja engenheiro, né? Você acaba dando aula de outras disciplinas. Então, eu dava aula de estatística para o curso de administração numa faculdade. E o aluno dava aula de estatística, beleza. Aí, um determinado dia, depois de muito tempo, né? Encontrei com o aluno, lembro dele, né? Lembro do aluno, encontrei com ele. Ele já, né? Mais velho, né? Com filho, casado, com filho. E eu falei, e aí, tudo bem? Como você está? Né? Está estudando ainda? Ele falou, eu fiz engenharia. Eu saí da administração e fiz engenharia mecânica, né? Embora eu seja eletricista, eu mudei do curso por causa de você. Né? Eu achei engenharia, mexeu comigo e aí eu estava na administração. Não estou falando, né, que sai da administração para a engenharia, não é isso. É um caso que aconteceu e eu, como engenheiro, né, falei, poxa, né, eu numa sala de 50, 60 alunos, você conseguiu, né, mexer com o pensamento, é muito legal. Então, isso para mim foi muito gratificante. E a outra que também foi muito engraçado, quando eu dava aula em EAD, né, você gravava né, as aulas e muita gente assiste, que você não sabe quem é, né? Você só grava e vai para lá, né, a aula. Aí, um dia, andando na rua, encontro com alguém. O senhor é o professor Cássio? Eu falei, sou eu. Oh, prazer, sou seu aluno do EAD. Né? Podemos tirar uma foto aqui? Eu falei, não pode, fica tranquilo, mas... Né, isso não acontece no presencial, porque você está ali todo dia, sabe quem são os alunos, né? Quando você dá aula EAD, você não faz ideia quem está atrás ali do monitor ali, né? Não, sem dúvida. Mas esse reconhecimento é muito legal, né? Esse reconhecimento como professor. Isso não tem preço, cara. Isso aí é muito... Né? Na hora que acontece, as coisas são coisas... Você vê quanto tempo já, né? E eu não esqueço. Eu guardo pro resto da vida. E vem acontecendo, né? Sempre acontece... uns detalhes assim que vai te marcando, a carreira vai sendo marcada por esses pontos aí. E durante a sua carreira, ou sua formação, melhor, durante a sua formação, você pensou em trocar de área? Pesou o outro lado? Excelente pergunta, hein, na época da faculdade, engenharia não é fácil, né? Engenharia elétrica ainda é mais difícil, é muito complicado. E eu falei, puxa vida, estudava igual um doido, varava à noite. Aí eu vi o pessoal fazendo odonto. O pessoal do odonto, na época onde eu fazia, era só festa, né? Não que eles não estudassem, é que era um curso que fazia o dia inteiro, né? Então, à noite, eles eram... Então, quando eu estava saindo do trabalho, chegando para estudar, o pessoal do odonto, que estudou o dia inteiro, estava saindo para ir para a festa. Então, você só via aquele lado bom, né? Sim. Falei, acho que eu vou fazer odontologia, acho que é isso. Mas não mudei. Acabei ficando... Não pesou? Não pesou, não consegui mudar. E não se arrepende? Não, de jeito nenhum. Acho que eu seria não que eu seja um excelente engenheiro, né? Mas não seria, acho que, um péssimo dentista. Hoje, como engenheiro, então, você tem um empreendimento no seu escritório de engenharia? Hoje eu tenho, né, eu montei escritório em 2011, né? Um escritório de engenharia elétrica, faz projetos, instalação, coisas da engenharia. E tem a parte da faculdade, né? Então, eu acho que isso é um modelo que fica bem legal, sabe?
Quando você dá aula, você consegue transformar, principalmente as aulas que oferecem essa oportunidade. Tem disciplina que é mais travadinha, não dá, mas tem disciplinas que você consegue muito fazer o link com a realidade. E se você está inserido nessa realidade, esses links ficam muito... Né? Você fica até melhor como professor. Sim. Porque você fala a linguagem do aluno, o aluno enxerga o que está acontecendo, né? Aquele monte de número, aquele monte de conta. Eu falei, o que significa esse cara aí? Né? Então, aí você consegue trazer essa realidade. Então, ter o escritório, trabalhar diretamente com engenharia, com projetos, essas coisas, ajuda também nas aulas. E ao contrário, né? Você estudar, né? Estudar para dar uma aula, buscar um jeito melhor de dar aula, um jeito que você acha que o aluno vai entender melhor. Quando você leva para dentro do escritório também, nessa pesquisa que você fez, você fala, pô, então, eu acho que esse é um mix de trabalho que combina bem. Muito legal, muito bom. Agora, falando sobre a sua área profissional, indo nessa direção do escritório mesmo, o Diego fez uma pergunta que eu acho muito legal, acho uma ótima pergunta. Qual foi o projeto mais desafiador ou interessante que você já fez? Legal. Eu estava ainda, né? Então, na verdade, engenharia sempre tem projetos, né? Cada um parece um filho que nasce, né? Cada um tem a sua característica. Mas talvez um dos mais desafiadores foi ainda quando eu estava na empresa, né? E as empresas de energia, eu trabalhei toda a minha vida nessas concessionárias de energia, então elas têm no seu portfólio lá um projeto que chama Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, chama Projetos de P&D, né? Então, normalmente são projetos voltados à inovação. Então, foi um projeto de inovação na região de São Paulo, na época eu trabalhava em São Paulo, onde a gente teve que instalar um transformador numa praça, numa rede subterrânea, envolvendo prefeitura. Então, ali, sabe, foi um projeto que precisou de uma dedicação muito grande, né? Tudo era novo, né? Não tinha... Né? Às vezes, você se apega aos padrões, né? Lá não tinha padrão, era um projeto de pesquisa, você estava desenvolvendo. Então, talvez esse projeto de instalar esse transformador numa praça, subterrâneo, no centro de São Paulo, esse para mim foi o... É complicado, né? Um planejamento que requer muita logística, muitas disciplinas, né? Sim. Então, você tem o pessoal da elétrica, você tinha o pessoal da mecânica, você tinha o pessoal da civil, de alvenaria, né? Você tinha um monte de gente trabalhando ali, todo mundo junto, né? Cada um com a sua boleta ali de fazer, mas tinha que dar um resultado. Em prol de um objetivo só. E funcionar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, eu não poderia deixar de falar, a gente estava conversando sobre isso lá fora, e eu não poderia deixar de falar. A engenharia elétrica hoje está abrangendo muitas áreas. Exatamente. E eu te fiz essa pergunta lá fora. Eu queria te fazer essa pergunta no podcast, só que a gente foi conversando e acabou que saiu. Hoje tem muitas fontes de energia, né? Como as placas, como a energia eólica. Certo. Os carros. Como que isso afeta a engenharia elétrica em geral? Esse talvez seja, hoje, eu acho que não só da FATEF, mas de todas as engenharias. É você formar o aluno preparado para esse mercado, né? Então, a gente vê as discussões, né, das energias renováveis tão em alta, né? Tão grande o Brasil, né, nessa força que tem nas energias renováveis. E o engenheiro eletricista ele está diretamente envolvido nesse cenário, né? E isso é uma coisa que eu acho que não vai parar tão cedo, né? A eólica talvez um pouco mais longe, né? Mais na região nordeste do Brasil, mas as placas solares, né? Energias solares muito próximos, cada vez, né? Ela deu um crescimento muito grande, daí ela teve uma regulação nova, que acabou dando uma seguradinha nela, mas eu acho que ela tem muito potencial para crescer ainda. E o carro elétrico, né? Que ele vem com toda a força. Eu também estou achando que ele veio, deu uma paradinha, cresceu e agora acho que está crescendo de novo. Então, o engenheiro eletricista, né? Ele tem que estar envolvido nesse cenário. E um agente, além, né, a importância da faculdade, do professor e do aluno, eu sempre falo, é muito importante o CREA estar envolvido nisso, né? Porque o CREA é o cara que regulamenta a nossa área, né? O nosso conselho regional. Tem o CREA e o CONFEA. O CREA é regional e o CONFEA é federal. Os dois, né, eles têm que atuar
de uma área assim, eles têm que atuar, não. Eles já atuam de um jeito, falando assim, olha, daqui para frente é engenheiro que tem que fazer. Então, na hora que ele bate esse martelo, isso vira, né, uma regra do jogo, pô, a gente, né, como engenheiro, o mercado abre muito. Então, o mercado abriu, você precisa ter esse profissional. Então, o aluno tem que sair daquela lousa lá e ir lá para o campo e saber, falar, não, eu sei fazer isso. Então, um grande desafio, acho que hoje da engenharia é isso, deixar o nosso aluno preparado para esse mercado que acho que não vai parar tão cedo, e muito pelo contrário, vai crescer muito. E, em mantendo esse assunto ainda, qual área da engenharia você acha que vai crescer mais nos próximos anos? Olha, a gente quando pensa nessas áreas de energia, né, de energias renováveis, acho que esse é o grande carro-chefe. Mas na hora que você pensa que a energia, nessas energias renováveis, os projetos, porque vem o projeto, depois de um certo, depois que vem o projeto, vem a implantação, você precisa executar. Depois que veio a implantação, depois de um tempo, vem o pessoal da manutenção, né? Vem que arrumar, vai estragar. Aí depois, passou um tempo, vem uma tecnologia nova, que tem que mudar. Então, ou seja, a roda gira. E sem dizer que as outras disciplinas que estão envolvidas nessa área também. Né? Você vai ter um engenheiro civil fazendo uma estrada para chegar num parque eólico, ou fazendo uma estrutura para aguentar a placa solar. Então, todo mundo vem junto. A engenharia em si ganha muito, né? Nesse modelo de todo mundo está trabalhando. Mas a gente divide a engenharia, eu penso assim, num curso de engenharia elétrica, em 3 vertentes, que a gente chama de potência, que é as grandes cargas, né, as grandes potências. Sim. A eletrônica, que trabalha, né, com circuitos menores, com uma tensão mais baixa, e a parte de automação e controle. Então, são essas 3 vertentes assim, num curso de engenheiro. O engenheiro sai vendo essas 3 coisas. Qual ele vai se especializar? Aí é com ele. Né? Mas, como eu disse, o mercado vai chamar todo mundo para trabalhar, isso eu não tenho dúvida. E agora, pegando esse gancho, né, do mercado de trabalho, você acha que o mercado vai aumentar cada vez mais? Tem um futuro muito promissor? Pode dar baixa em algum momento? Eu acho que o mercado, né, de trabalho para o engenheiro, né, porque também tem o outro lado, né, um engenheiro que, como a engenharia é um curso de resolver problemas, então esse engenheiro ele cria uma casca aí, né, que não só da engenharia elétrica, né, você vê muitos engenheiros, né, trabalhando em banco, né, em administradoras, né, por quê? Porque ele aprendeu a resolver problemas. Então eu vejo que para o engenheiro o mercado está se expandindo, né? Para o engenheiro eletricista também está, mas é aquela história, né? Não adianta eu ficar sentado, me formei, segurando o canudo na mão lá, sou engenheiro, não adianta, né? Acabou, como na faculdade você vê muita coisa, você vê tudo que existe, mas tem uma hora que você fala, não, é aqui que eu quero ir. Então, aí é buscar a sua especialização, buscar aprimorar seu conhecimento. Aí, não tenho dúvida que o mercado continua em expansão. Agora, se você parar, aí qualquer profissão, né? Você se formou, parou e ficou lá dentro de casa esperando alguém bater na sua porta para te oferecer um trabalho, não vai ter. Aí não há mercado que cresça nesse cenário. E quais as características e formações que as pessoas devem ter a mais que a formação técnica em engenharia, para se tornar um profissional qualificado e formado, né? Esse também é uma excelente pergunta, porque ela cabe 2 análises, né? Eu comento isso muito com os alunos, né? Tem aquele engenheiro que eu penso na engenharia como como o fechamento de uma formação. A hora que você fecha uma coisa, você cria a oportunidade para abrir outra, né? Então, é o fechamento do quê? Você fez um Senai, ou seja, Senai o que é? Uma das melhores escolas que existem, que eu brinco, né, com os alunos. É a chave de fenda na mão, é alicate na mão. É ali que você vai aprender a mexer, né? Sim. Aí você fez o Senai. Aí sai do Senai e vai fazer um curso técnico. Curso técnico, você ainda alicate na mão, mas menos. Já começa a ter um embasamento teórico maior. Chegou na engenharia, você fecha esse embasamento, né? E o alicate você já quase soltou, ele já não está mais. Mas você criou essa bagagem toda. Então, esse é um cara que
ele tem tudo, né? Esse conhecimento adquirido dele ao longo da vida tem tudo para ser um engenheiro de mercado, engenheiro para trabalhar, né, no campo que a gente fala. Mas também tem aquele outro engenheiro, né, que ele veio fazendo ensino médio normal e falou, vou fazer engenharia. Talvez esse engenheiro ele vai ter que ir para uma área, né, porque ele não tenha, né, o alicate na mão, ele não aprendeu, né, ele não teve esse conhecimento. Então, talvez ele tenha que ir para uma área mais de pesquisa, talvez uma área mais de projeto, mais teórica. Uma área mais teórica. Então, qual é a base que ele tem que ter? Né? A base, ele tem que escolher. Pô, se eu tenho esse perfil, né, porque eu vim lá mexendo com eletricidade desde que eu me conheço por gente, é essa área. Não, eu comecei a ter contato com a engenharia a partir mais determinada. Eu acho que ele tem que ir para outra área. Não pensar também, né, alguns alunos acham que ele vai chegar fazendo faculdade e vai pegar no alicate, né? Então, se a faculdade está te oferecendo isso, é coisa errada, né? Não é aqui que você vai aprender a parafusar, a cortar fio, não é aqui, né? Que você teria que chegar aqui já com esse conhecimento. Faculdade é um fechamento desse conhecimento. Então é como se fosse, sendo claro, o curso técnico início e a faculdade de fechamento. Isso. E o Senai é aquela base, né? E o Senai é a base. Aprendizado, aquela base para você aprender o chão de fábrica ali, né? Bem o início mesmo. Então, eu acho que essa formação é perfeita para o engenheiro trabalhar no campo e ser um engenheiro mesmo, engenheiro com E. Né? Perfeito. Agora, a gente, pensando em futuro, hoje a gente sabe que a tecnologia sempre vai avançar, sempre está avançando muito. A gente sabe que daqui uns anos esse copo já não vai ser mais assim, o celular vai ter celulares mais novos, microfone, bom, enfim, tudo, a tecnologia avança todos os anos e se renova todos os anos. E esse ano entrou uma pauta no mundo todo da tecnologia, que é a inteligência artificial. Isso afeta muito a questão da engenharia? A inteligência ela pode vir para ajudar ou muitas das vezes é insignificante? Não. Hoje, né, como você falou, ela está inserida, né, em todos os mercados. E como tudo, né? Então, eu sempre comento isso com alunos, com o pessoal que trabalha comigo. Ela é uma ferramenta importante, mas só a ferramenta não dá, né? Então, na hora que você coloca uma dúvida, um assunto que você queira ver, conhecer um pouco mais, ou queira implantar aquilo no seu dia a dia, você tem que saber de onde está começando e de onde vai parar aquilo. Né? Por quê? Senão a resposta, se você não entende, tudo que ela falar é verdade. Né? E isso não é isso não é perigoso. Né? A eletricidade ela é um fenômeno da natureza. Que se você não souber controlar ele, você bota muita gente em risco. Então não dá para acreditar por enquanto, né? Talvez um dia, né? Um dia não. Um dia que você perguntar vai saber muito mais que você. Mas por enquanto a IA ela ajuda. Mas você tem que ter esse conhecimento do que eu estou esperando, né? A resposta esperada. Você tem que ter pelo menos esse conhecimento, senão você, né, você pode estar correndo um risco muito grande como engenheiro. Sim. E agora vamos mudar um pouco esse nicho, essa questão. Vamos para essa questão de educação e futuro novamente. Não mudando muito do futuro, mas agora falando sobre educação. São 40 anos na profissão de engenheiro, né? Eu comecei lá com 14. Não sou engenheiro há 14. Não, nessa área, sim. Senão ficou muito mais velho. Segunda vez que eu erro, Tiagão. Não, você ficou muito mais velho. Por 40 anos na área, o cara se formou com 20 e pouco. Pô, o cara tem 70 anos. 70 anos. Essa conta não bate. Mas quais são os maiores desafios para ser engenheiro, hoje e naquela época? Olha... Eu penso que né, quando eu te falei, quando a gente se forma, você viu de tudo, né? Você viu um monte de coisa, você viu esses 3 segmentos, né? A área de potência, a parte de eletrônica, a parte de controle, automação, e você tem que decidir qual que você mais gosta, né? A partir desse momento, né, que você falou, essa aqui, eu tenho que buscar uma especialização, né? Eu tenho que buscar estudar um pouco mais, me desenvolver, né? Então, acho que esse é o desafio que você perguntou, né? O grande desafio ou o que ele precisa. Então, ele precisa... e com a IA hoje, né? Ele tem muito acesso a essa informação, o que é melhor, o curso. Né? Eu falo para os meus alunos, vocês vão procurar um curso na internet.
O cara está dando um curso numa determinada disciplina. Lê o currículo do cara, né? Vê, o cara está dando uma disciplina de elétrica, mas o cara é engenheiro civil. É isso mesmo, né? É com esse cara, não que está errado, mas criam, né? Criam uma pulguinha atrás da orelha para ver o que ele está falando. Não, o cara é bom, o cara manja. Pode ser, mas então essa busca dessa especialização é super importante. E no passado era parecido, só que você não tinha informação, né? Era mais ou menos, você tinha que ir atrás, aprender com alguém, né? Ir vendo para poder mexer, para entender. Então, você tinha menos informação, era mais lenta, né? O desenvolvimento era mais lento, mas eu acho que ele era mais, você conseguia agregar mais, né? Na hora que você aprendi, né? Na hora que você vê, né, alguém fazendo, alguém te ensinando, aprendi. Na hora que você pesquisa e dá uma lidinha ali, ainda você, né, não está desconfiado. Muito firme, acho que vai nessa área. E como você enxerga o futuro da engenharia? Vamos para a sua área, para a engenharia elétrica, daqui 5 a 10 anos. A engenharia elétrica daqui a 5, 10 anos também, né? Eu também tenho essa dúvida. É uma preocupação, né? A gente vê em várias revistas, né? Revistas, internet, revistas especializadas, né? Que está cada vez mais ou cada vez menos, né? Tendo engenheiro formado. Eu vejo que parece que a engenharia não está sendo muito atrativa, né? Para aquele rapaz que está saindo do ensino médio, não está sendo muito atrativo. Então, como fazer isso, como virar essa chave, né? Como virar essa chave? De o curso ser mais atrativo, você conseguir trazer, e o mais difícil, fazer ele se formar, né? Porque é difícil, o curso é difícil. Então, como eu vejo ela daqui a 5, 10 anos, é um desafio para todo mundo, né? Para a instituição de ensino, para o coordenador, para o professor, né? Fazer essa pessoa se encantar com aquela disciplina. E espero, né? Na verdade, não tenho espero que daqui a 5, 10 anos a gente tenha mais engenheiros formados, né? Mais profissionais na área, que o mercado cresce, né? Parece que quanto mais gente... Não, muito ao contrário, né? Quanto mais gente, mais vai fomentar trabalho, mais vai crescer. Então, eu acho que daqui a 5, 10 anos, se a gente não começar a tomar essas iniciativas agora, o cenário o cenário não é meio... estamos formando pouco agora, imagina daqui a 10 anos. Então, temos que mexer agora. E as faculdades vêm fazendo, né? Vêm tentando fazer eles se interessarem para esse mundo. Então, eu espero, né? Acredito que daqui a 5, 10 anos nós temos um corpo de engenheiros bem grande. E qual a área da energia elétrica vem crescendo mais? Falando da automação, sistemas? Olha, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que quando eu penso em eletricidade, na engenharia, a gente vamos pensar 4 grandes segmentos. A gente tem a geração de energia, que são as usinas, né? As usinas, que pode ser... A gente tem as hidrelétricas, as solares, as eólicas. Tem todos esses tipos de usina, a gás, né? Vários tipos de usinas. Aí você tem a transmissão de energia e depois, que são essas linhas, né? Quando você vai viajar, você vê essas torres, né? Essas torres enormes, são essa transmissão de energia. E depois vem a distribuição, que chega aqui na gente, a luz que chega aqui, né? Nesse estúdio aqui. E fechando esse cara, tem agora um recente, né? Recente não, já faz um tempo, que tem um setor muito forte da engenharia que a gente chama de comercialização de energia. Então, é uma área mais burocrática, né? Uma área mais administrativa, onde faz esse link entre geração e distribuição de energia no segmento de compra e venda de energia. Então, e existe um mercado que está crescendo, ou seja, vai precisar gerar mais e vai ter que comercializar mais para eu poder distribuir mais. E, com isso, eu vou ter que transmitir mais energia. Então, eu vejo esse cenário, né, eu vejo esse segmento crescendo, né, porque a energia, os aparelhos cada vez maiores, precisando de mais potência, né, então, os carros aí demandando uma potência grande, os carros elétricos, né, o carregamento do carro elétrico. Então, esse mercado, eu acho que é um mercado que tende a crescer. Mas também eu vejo, né, as empresas, elas demandam de outros segmentos da área do engenheiro. Então, as empresas também vão crescendo. Então,
né? Eu estou puxando a sardinha aqui para o meu lado da geração, transmissão e distribuição, mas eu acho que esse outro segmento também de automação, controle eletrônica, não vai ficar para trás, não. Vai acompanhar. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo que o papo aqui tá excelente. Excelente. O que tu tá achando, Tiagão? Top demais. Tô aprendendo bastante. Muito bom, muito bom. Agora, pra gente quebrar um gelo, Fale. eu fiz essa pergunta para nossos queridíssimos professores da Fortec também, Diego, Luiz e Gilmar. E eu vou te fazer essa pergunta, fazer algumas, né? Um quadro, mas vou fazer algumas perguntas. Como você é dentro de sala de aula? Você é um professor mais rígido, professor mais engraçado? Como é que você dirige a sua aula? É difícil. Precisava ter um aluno aqui. Quando você está dando aula, acho que como eu falei para vocês, você tem vários perfis dentro da sala de aula. Então, de acordo com aqueles perfis, é o que você vai ter que ir se ajustando à aula, né? Então, turmas menos desinteressadas, você tem que ser um pouco mais rígido, né? Puxar a rédea ali, o aluno vai ficar bravo com você, vai reclamar, tudo, mas não é, estou perseguindo, não é nada disso. É o que eu estou vendo que você não está, né? Estou tentando puxar, né? O Diego me fala isso todo dia. Meu Deus do céu. Eu falo, a ideia é dar uma esticadinha no cérebro ali, dar uma esticada no cérebro, porque cada vez ele volta menos, né? O cérebro cresce. Então, num tipo de turma assim, você tem que ser mais firme. Agora, você pega uma turma, né? Não tem nada, com vontade, todo mundo, né? Todo mundo na mesma pegada, você acaba afrouxando, fica uma aula mais leve, né? Então, como que é na aula? É buscar esse equilíbrio o tempo todo, né? O tempo todo. A personalidade que está dominando naquele dia na aula é aquilo que você tem que controlar naquele dia, né? Ou soltar naquele dia. Então, acho que nem ser aquele professor muito bonzinho, mas também não ser aquele professor de mau humor, né? Carrancudo. Acho que tem que ter esse equilíbrio. E quando você chegou na FATEF... Foi mal. Quando o senhor chegou na FATEF, foi muito difícil para se adaptar a uma rotina diferente ali, ter que conhecer pessoas novas, ter que conversar com outros profissionais, apesar da pandemia, né? Mas ter que conversar com outros profissionais, conviver com outros profissionais. Instituição de ensino, ela é uma empresa como outra qualquer, né? Então, quando você muda ou chega numa instituição nova, numa empresa nova, a adaptação, né, sempre requer um pouco mais de atenção, né? Então, como eu falo, você pode ter a experiência que for. Ali, naquele ambiente que ninguém te conhece, né, aí você tem que mostrar ainda para o que você veio, né? Então, quando você chega ali, a adaptação é como se fosse uma empresa. Você começa conhecendo as pessoas, trabalhando, né, conhecendo os alunos, conhecendo o perfil dos alunos, né? Cada escola tem um perfil de aluno, o perfil dos seus colegas de trabalho, o perfil da direção. Então, essa adaptação ela não é rápida. E como você falou, veio a pandemia, né? Então demorou mais ainda, né? Porque eu fiquei muito tempo conhecendo os professores, a direção, por meio na internet, né? Só no quadradinho ali da internet. Então, foi uma adaptação inicial difícil, por causa da pandemia, mas quando eu fui para lá, né, o ambiente da faculdade é muito tranquilo, né? Ambiente bem legal para trabalhar, então não foi difícil, não. Pô, muito legal. Queria que você falasse um pouco o que você está achando do podcast, qual é o seu feedback, né, até essa hora, essa minutagem. Olha, como eu falei para você, eu nunca tinha participado do podcast, primeira vez. Nunca tinha assistido um podcast, para falar a verdade. Né? Você vê, um podcast, mas vou assistir. Só de vista. Só vai saber que existe, né? Igual aluno, sei que existe. Muito legal. Realmente, você falou no começo que eu ia curtir muito, realmente ele é bem legal, bem diferente. Acho que um dia eu vou querer fazer mais, né? E agora, seja bem sincero, o que o senhor achou do estúdio? É que você falou que trocou, né? Eu não conheci o antigo. Mas esse aqui também bem chique, né? Bem moderno, tudo. Arzinho condicionado gostoso. Tá? Bem tranquilo, bem... Então não perca tempo. Passa o seu podcast no melhor lugar da Baixada Santista. Seu Cássio, fala um pouco pro pessoal que tem esse sonho de virar engenheiro, o pessoal que está cursando engenharia elétrica, fazendo curso técnico ou faculdade, enfim, até no Senai.
Um conselho que você daria para eles? Como a gente estava batendo esse papo, né? Eu vejo a engenharia elétrica, eu penso na engenharia elétrica como um fechamento de uma carreira, né? Como o fechamento de um início para abrir outras portas. Então, quer fazer engenharia, né? O ideal seria você ter feito uma base, feito um técnico e fazer engenharia. Se você não tem não teve a oportunidade de fazer, ou não se interessou no passado por isso, ou busque agora, né? Ou tenta fazer enquanto vai fazer engenharia, tenta buscar esse conhecimento, ou ainda, né? Faça engenharia e vá para um mercado, procure, saiba que você vai trabalhar no mercado onde você vai ter uma visão mais, né, burocrática, mais acadêmica, trabalhar mais na área de planejamento, de cálculo, de pesquisa. Então, é isso que eu indico para quem está querendo começar agora. Então, eu tenho uma base, eu vou por essa área. Não, eu me interessei agora para elétrica, então eu vou por essa área. Ou ainda, né, vou me especializar, vou buscar conhecimento para tratar essa engenharia como o fechamento do meu conhecimento e a abertura do mercado de trabalho. Fechou, muito bom. E agora, para quem não lembra, um tempo atrás, quando eu fazia podcast em outro estúdio, ainda há muito tempo, a gente tinha um quadro com todos os convidados, que era o nosso bate-pronto. Antes da gente fazer isso, para quebrar mais o gelo, e aí a gente vai para a nossa dinâmica final, para finalizar o nosso podcast, eu queria saber se o senhor pratica com esporte, praticava quando jovem, porque aí é um momento para os seus alunos conhecerem também o professor, né? Já era bom de bola, basquete, vôlei, como é que era? Gustavo, mas sempre gostei muito de praticar esporte, sempre, desde moleque, né? Quando eu era muito novo, eu joguei muito tempo tênis de mesa, joguei bastante tênis no Senai, né? Joguei muito tênis de mesa no Senai. Aí depois, sempre gostei muito de jogar bola, e depois jogar tênis, né? Gosto muito de jogar tênis, mas hoje o joelho não deixa muito mais, né? Jogar muito. Então hoje é mais brincadeirinha, futebol nem pensar, né? Futebol não deixa. Mas sempre gostei muito de jogar bola, tênis, squash, eu sempre gostei bastante. Mas fechou. hoje, joelhão não deixa. E com calma. Só no truco. Agora só jogando truco. Vamos lá. Então, agora a gente está voltando com esse quadro, que é o Bate-Pronto, só que agora personalizado. Então, vai ser perguntas em questão da engenharia elétrica. Opa, vamos lá. Só que temos uma regra nessa dinâmica. O senhor só pode responder com uma palavra. Ah, meu Deus. Então, eu vou fazer o que eu peço pro Thiago fazer toda terça-feira no podcast Wave. Bate-Pronto. Fala de novo, que não tá mais bacana. Bate-Pronto. Vamos lá. Uma palavra. Por que escolheu engenharia elétrica? Oportunidade. O que faz um engenheiro eletricista? Agora eu vou usar duas. Resolver problema. Não, perfeito. Não tem o Rony, que é do Palmeiras? Ele falou, defina a sua carreira em uma palavra. Defina o Rony em uma palavra. Dá o seu melhor dentro de campo. Aí junta tudo, mas não tem problema. Área que mais emprega? Área de potência. Tá fácil ou difícil arrumar vaga? Pode ir. Mais ou menos. Médio. Médio. Perfil do engenheiro? Inovador. Diferencial da FATEF? Laboratórios. Tem prática no curso? Tem. Laboratórios. A engenharia está mudando? Tá. Pode dizer que tá. E agora, para a gente finalizar, conselho para quem quer começar. Uma palavra? Uma palavra. Um conselho? Persistência. Muito bom. Difícil. O curso é difícil? Coisa difícil. Engenharia elétrica é um curso difícil. Ainda bem que eu estou fazendo administração. Senhor Cássio, muito obrigado. De verdade, foi uma entrevista maravilhosa. Eu gostei bastante. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, em especial a Fortec e a Escola Fortec, a Faculdade FATEF. Foi maravilhoso, foi muito bom. Queria que você desse suas considerações finais para a gente falar dos nossos patrocinadores e, enfim, encerrar nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez, né, a vocês aí pelo excelente trabalho, deixar a gente, eu que nunca participei, deixou a gente bem à vontade, num ambiente muito agradável.
né, falar de uma área tão importante hoje, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. Né? Então, é bem gostoso. Eu queria vir mais vezes. E vai vir, com toda certeza, o convite está feito, a gente vai fazer a parte 2. A gente agora está no momento do podcast que está fazendo parte 2 com todo mundo. Todo mundo. Né? Que o pessoal que a gente não arruma convidado e fala, não, pô, legal fazer uma parte 2 com essa pessoa, hein? Vem, bora. A gente faz outra parte, faz 3, 4, quantos deve fazer. Então, muito obrigado, de verdade. Tente finalizar, falar dos nossos patrocinadores, Empório tem... A garganta já foi pro caramba. Pra falar dos patrocinadores, tem que puxar o ar pra falar. Que bom, né? É isso aí, toma água. Tem água aí? Não, mas depois eu tomo. Vamos finalizar aqui, já tá acabando, já era. Empório tem tudo, pensou em elétrica, hidráulica, pensou em Empório tem tudo. Uberaba 319, Jardim Independência, São Vicente. Chame o Kleber que ele entrega a domicílio. Tiego, melhor batata recheada da Baixada Santista. Quando você estiver dando aula lá, estiver no seu horário de janta, né? Porque não é o intervalo, né? Intervalinho lá. Já, antes de acabar, pede uma batata recheada do Santo Rango. O senhor não vai se arrepender, eles entregam ali do ladinho. Maravilhoso. Isso aí. Também tem um açaí, chama o Tiego e entrega para a Baixada Santista inteira. EO Soluções, empresa de mão de obra especializada, trazendo soluções. Muito obrigado pelo patrocínio. E agora a Escola Fortec, eu vou ler aqui novamente para vocês as nossas novidades. Para a FATEF, primeiramente. As inscrições para o vestibular segundo semestre de 2025 da FATEF estão abertas. Oferecemos cursos de graduação em administração, automação industrial, engenharia elétrica, engenharia de produção, logística, pedagogia e sistemas de informação. Então não perca seu tempo, já faça a matrícula para a faculdade do segundo semestre. E também temos os cursos técnicos. São 20 opções de cursos com duração de 12 a 18 meses, na modalidade presencial ou à distância. E agora eu vou falar todos. Agora que é o final, eu vou falar todos, Thiagão. São muitos. Para você ver essa variedade, ó. Administração, automação industrial, comércio exterior, design de interiores, eletrotécnica, eletromecânica, enfermagem, finanças, informática, logística, jogos digitais, marketing, mecânica, mecatrônica, meio ambiente, química, refrigeração, segurança do trabalho, transações imobiliárias e vendas. Olha isso, meu Deus do céu. Fora que nós temos um acervo de 15 mil livros. Você sabe o que é 15 mil livros? Aqui a gente está achando que tem bastante. Vamos botar que tem um... Você sabe quantos livros tem aqui nas prateleiras? Uns 15. Uns 20. No site tem 15 mil. Vocês estão ligados nisso? 15 mil! Então não perca tempo, faça sua matrícula para o curso técnico e para a faculdade FATEF. Seu Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero o senhor aqui outras vezes. Muito obrigado a todos pelo acesso. Até a próxima entrevista, quinta-feira que vem. É nóis, tamo junto. Valeu!